Lucas 11:10-13, está escrito assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, a condição, para a gente receber o Espírito Santo é pedir. É pedir ao Pai. Ele pede ao Pai, que Ele nos dá, nos envia o Espírito Santo. Mas eu falo assim, um cristão, precisa entender que para receber o Espírito Santo, nós precisamos não pecar. Na carta de poder, eu falei o que entristece o coração do Espírito Santo. E onde a gente fica, se a gente não deixar de fazer as práticas daquelas quais o Espírito Santo nos fez, nós não somos aptos a receber o Espírito Santo. Aquilo que a gente vai pedir para Deus, o Espírito Santo, Ele não vai nos dar. Porque Deus fala que Ele nos dá quando a gente pede. Mas a gente precisa estar limpo. Nosso coração precisa estar limpo. A gente precisa estar limpo do pecado, para que a gente possa pedir e receber. Jesus apresentou uma condição para recebermos o Espírito Santo: pedir. Ele usou uma pergunta para ilustrar essa verdade. Se pais humanos, mesmo sendo imperfeitos, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial concederá o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O exemplo apresentado por Cristo reforça a importância de pedirmos, permanecermos e perseverarmos em busca da presença constante do Espírito Santo em nossa vida. No entanto, esse pedido deve vir acompanhado de uma disposição sincera de viver unicamente para cumprir a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é a gente afastar do pecado, A gente não pode estar cometendo pecado, porque se a gente cometer pecado, Deus, a gente vai pedir e Ele não vai nos ouvir. Aqui na revista está assim: momento de refletir. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Vocês sabem o que é ser cheio do Espírito Santo? Aqui é o momento de refletir. Cada um colocou alguma coisa, Quando estava estudando a revista. Eu coloquei assim: significa ser completamente dominado e controlado por Deus, resultando em uma vida transformada que glorifica a Ele através de amor, alegria, coragem, submissão à sua vontade, e estar livre do pecado, A gente ter ali os frutos do Espírito Santo, A gente ter vitória, a gente ter alegria, são os frutos do Espírito Santo. Quando a gente pede, Deus nos dá. Então, são os frutos, A palavra revelada diz assim, aqui na revista: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperávamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, sendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
em Efésios, né? Efésios 1, capítulo 1, versículo de 12 a 14. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu ao que lhe obedece. Então, aí Atos 5:32. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Crescer. Quem recebeu o Santo Espírito de Deus, né? Para a gente receber o Espírito Santo, a gente precisa de sacrifício e renúncia, né? Sacrificar é o sacrifício da carne, né? A gente renunciar ao pecado. Tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus, né? Que não nos permite, quando a gente pede, a gente não recebe. É quando a gente tem um desejo ali da carne, a gente não consegue, às vezes, desvencilhar, de fugir desse desejo. Tentando conectar uma caixa de som, já tentei mexer lá, mas não consegui. Deus não atende. Qual caixa de som? A caixa de som, a grandona ali. Negar a si mesmo, né? Vontade, emoções. Dá conta de conectar o negócio a Jesus. Que pode lá atrás. Pode incluir, né? Ali atrás. Na salinha das crianças. Não, Raquel, dá conta. Eu tentei, ela pediu ajuda a mim. Fui mexendo lá, tentei conectar, não consegui. Né? Precisa deixar os antigos amigos. Porque o dela é iPhone, né? É complicado. Aí, eu disse pra ela conectar no cabo, carregada pra ir mais rápido. Ela não trouxe, né? Ela tá pedindo tua ajuda. Por quê? Porque esse é um desejo da carne, bebida. Bebida Deus não permite, né? Dá pra dar uma ajudinha lá? Então toda vez que mas cresceu. ele, quando tem 14 anos de feito, que ele não bebe mais, né? Parece adulto, né? E foi assim, uma permanência. Deixa eu beber uma semana, não vou deixar. Não, é igual a gente foi para 15. aqui. Então ele foi renunciando os desejos da carne. É assim que a gente tem que renunciar ao pecado, né? Então dá pra dar uma É ajudinha lá? fácil, irmãos. Às vezes, quando você tem um pecado, às vezes ali apreciado, ou que pede. Cansado de conectar a caixa? É difícil. Ela tá cansada de ligar ela? O desejo, às vezes. Ela tá pedindo réu lá, então dá pra outro da Santa para que você largue, mas os desejos da Camila é maior. Não permite que você deixe. E quando a gente, por exemplo, quem bebe, tem os amigos. Os amigos que às vezes passam em casa, você não está no boteco ou no bar, mas ali um amigo, o inimigo usa, né? Vai lá, vamos beber, ou vamos para lá tá cheio, né? Dos nossos amigos, vamos para lá. Então, assim, você precisa renunciar a cada momento, a cada dia, né? Sabe que eu estou gravando lá, gravando o programa. Renunciar ele a cada dia. Se você tem Onde é que você passou? Assim, Onde é que você passou? hoje eu não vou pecar. No... Deus vai te ajudar. Por quê? Mas você precisa estar em gravação. Né? Pedir a Deus, confiar, acreditar. Não, você não. E quando o inimigo vier, né, com sugestões ou amizades, né, para influenciar você, sair daquilo e dizer não, né? O Espírito Santo é dado àqueles que o pedem com sinceridade de coração, buscando transformação interior, não apenas por mérito, mas por graça. Só através do Espírito Santo e do batismo é que nós podemos ser chamados filhos de Deus. Quando eu vim para a igreja, eu precisei deixar os velhos hábitos antigos, né? Me batizar para ser uma nova pessoa, né? E assim, hoje, eu falo assim, eu
sou crente. Crente é todo aquele que crê em Deus. Mas ser um cristão é aquele que obedece a Deus. Né? Tem uma diferença, porque crer até eu já nem treino. Mas eu preciso, para ser chamado de cristão, eu preciso ser obediente, seguir o que Cristo fez. Então, às vezes, nem sempre é muito fácil decidir. Para falar que é um cristão não é tão simples assim, porque nós somos pecadores. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente se batiza, é lógico, quando a gente passou pelas águas, a gente já tem um certo conhecimento da palavra, né? Mas primeiro a gente precisa crer na palavra, obedecer a palavra, perseverar na palavra, né? E sacrificar e negar-se a si mesmo, que é negar os desejos da carne, né? Ser cheio do Espírito Santo não é só um evento isolado, mas um estilo de vida diário, de entrega, busca e obediência à palavra de Deus. A gente precisa, irmãos, de ter fome, sede de Deus, né? De buscar Ele constantemente. Eu falo, eu estou em casa, eu tenho uma sede de conhecimento, sabe? Eu falo assim para Deus, toda vez que eu abro a palavra, eu peço perdão dos pecados, né? E peço para o Senhor, que Ele me dê sabedoria, que Ele me dê discernimento, entendimento, que Ele me ajude a ser uma pessoa comunicativa, porque só Ele sabe as minhas dificuldades que eu tenho de me comunicar. E para a gente falar de Deus para outras pessoas, a gente precisa ter uma boa comunicação, né? E um bom conhecimento da palavra de Deus. Então eu sempre vou pedir para Deus, porque Ele me dê sabedoria, discernimento e entendimento da palavra. E que Ele possa me usar, né? Conforme a vontade dEle. Então, assim, a gente precisa estar constantemente estudando a palavra, porque é dali que sai a nossa força. É ali que nós temos força para quando, às vezes, os desejos da carne vier, você dar conta de vencer. Você não cair. Porque se a gente não está constantemente estudando a palavra, a gente constantemente buscando a Deus, certamente nós vamos cair. Se a gente não estiver constantemente, né, estudando a palavra. Porque essa fonte é que nos sustenta, é a palavra de Deus. Porque nós precisamos ter sede e fome de buscar constantemente a palavra de Deus. Quanto mais sedento você estiver, mais rios de água viva fluirão no seu interior. Isso está lá em João, né? João 7, 37, 39. Obedeça, mesmo quando a gente não entende completamente a obediência, a gente precisa obedecer. Né? Os discípulos ficaram orando por 10 dias antes de receber ali o Espírito Santo. Está lá em Atos 1, 14. Onde a comunhão verdadeira do Espírito Santo se manifesta com sinais e maravilhas. O Espírito Santo nos enche para sermos testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo, né? Deus, quando a gente conhece a verdadeira palavra, quando nós pedimos Deus para que nós sejamos, para ser cheio do Espírito Santo, Ele quer que nós testemunhamos, né? A palavra, o nosso conhecimento, aquilo que Ele fez na nossa vida. Nós precisamos testemunhar para que outras pessoas também possam conhecer esse Deus maravilhoso, né? Que é o nosso Pai.
de nós, com certeza, tem algo para testemunhar da nossa vida, que pode transformar a vida do outro. Às vezes a gente acha que nossa vida é muito sem graça, né? Ou que nosso pecado é muito grande e que aquilo não vai servir para que o outro possa vir para a igreja, né? Mas é isso que faz, às vezes, as pessoas virem, é o nosso testemunho, o que Ele fez para nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. O Espírito Santo nos enche para sermos testemunhas. Fale de Jesus no trabalho, na escola, na família. Quanto mais você compartilha, mais cheio você permanece. A unção não é apenas para sentir, mas para impactar vidas e expandir o reino. Onde há comunhão verdadeira, o Espírito Santo se manifesta com sinais e maravilhas. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, né? É muito bom estar perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Que tem sabedoria e conhecimento. Eu olho para Maria, eu vejo isso. É cheia, né? Do Espírito Santo, cheia de sabedoria, de entendimento. E é bom demais a gente ouvir. Eu amo quando eu sento perto de alguém. Ross também é uma pessoa que tem sabedoria, eu gosto de escutar o Ross também. O Ronilson, uma pessoa, né, que tem sabedoria. Então a gente vê o fruto do Espírito Santo nas pessoas. Então é muito bom quando a gente ouve as pessoas que é cheia do Espírito Santo. É bom demais. E eu sempre peço para Deus, digo, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio, eu tenho essa sede, essa vontade de ser cheio do Espírito Santo. Então, assim, quando as pessoas é cheias do Espírito Santo, a gente conhece. E quando elas não têm o Espírito Santo, a gente também conhece, porque o Espírito Santo, eu falo assim, um dia minha filha falou assim para mim que eu era muito arrogante. E eu fiquei tão triste com aquilo. Eu falei, Senhor, mas o que eu faço de errado nisso para eu ser arrogante? E eu chorei tanto, né? Porque eu falei assim, às vezes é uma maneira de falar, porque lá na minha casa, só eu que sou adventista. Então eles não aceitam, às vezes, as coisas que eu falo e que eles fazem erradas, eles não aceitam. E às vezes eu vou falar, às vezes eu altero a voz. Aqui eu não altero, né, gente? A gente é gente, é só lá no cantinho da gente, né? E às vezes eu altero a minha voz. Ela fala, não, a senhora é muito arrogante, a senhora acha só a senhora que fala a verdade. Mas não, eu não falo a verdade. Eu falo a verdade que está lá na Bíblia. Mas acontece que eles não querem aceitar. Então não sou eu que estou falando. É Jesus que está falando. E eu ainda mostro para eles, ó, está escrito em tal, né, tal lugar. Mas aí eles me acham, assim como a minha filha acha que eu sou arrogante, porque eles acham que eu estou falando a verdade minha, mas não é minha verdade, a verdade de Jesus, a verdade está na Bíblia. Então, às vezes, a gente se passa por arrogante. E eu fiquei muito triste, né? E falei com Deus, Senhor, eu não quero ser arrogante. Então, me dê domínio próprio, né? Para que eu saiba falar com mansidão. Porque eu não quero ser assim, não. Porque se eu tenho essa sede de falar do seu nome, então o Senhor precisa me transformar. Porque se para eles ouvirem eu estiver fazendo algo errado, então me transforma, Senhor. Porque eu necessito do Senhor para me transformar. Até que o Senhor já me transformou em muitas coisas. Mas se eu ainda sou arrogante, assim como a minha filha me vê que eu sou arrogante, então o Senhor me transforma. Porque eu preciso do Senhor. Eu não quero ser arrogante. Eu quero ter o domínio próprio. De falar muito, assim como o Senhor falava. Então, assim, eu pedi, né? Eu pedi que eu não tenho os pés do Senhor. Eu acho que Deus é maravilhoso demais, né? Eu falo, eu não posso falar muito de Deus que faz na minha vida, senão eu vou chorar. Mas eu me quebrantei lá e Deus tem me transformando. E
acho maravilhoso demais. Essas ações que Deus faz na nossa vida. Então, só que para a gente pedir e a gente receber, você precisa se quebrantar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não quero ser assim. Né? Eu não quero ser mais assim. Me transforma, me molda a sua maneira. Porque, igual eu fiquei muito triste, né? Da minha vida, falar que eu era arrogante. Eu fiquei muito triste. E muitas pessoas, às vezes, que acham assim mesmo, né? A minha maneira de ser. Eu não sou comunicativa. Eu acho que comunicativa aqui é a Camila, a Raquel, a Patrícia. Eu sou caladinho comigo. Se você conversar comigo, eu vou conversar. Se você não conversar comigo, você na igreja pode. Eu sou assim. E às vezes a gente é mal entendida por isso. Mas eu peço a Deus sempre: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa comunicativa. Eu já tive muitas dificuldades. Eu já falei para a Juliana. E às vezes eu conversava com alguém, eu começava a chorar. Eu tremia, então não é começar a chorar. E eu falei para Deus: Senhor, por que eu sou assim? Eu não quero ser assim. Eu queria tanto ser assim, como fulana, extrovertida, engraçada. Mas Deus tem um propósito para cada pessoa. Hoje eu me aceito melhor, porque antes eu não me aceitava muito, não. Mas hoje eu aceito melhor e vejo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu nunca imaginei estar aqui. Eu nunca imaginei que eu fosse ter coragem de falar. Porque aqui em cima é muito difícil a gente falar para as pessoas, né? Elas olhando para a gente. E eu vejo essa transformação maravilhosa que Deus está fazendo na minha vida. E eu vejo o poder do Espírito Santo. Quando a gente se dispõe a obedecer. Não é que eu sou pura, não. Eu sou pecadora. Pecadora. Às vezes eu falo assim para mim: Senhor, por que eu? Por que eu, Senhor? Um dia ele me deu uma chibatada, né? Porque eu ficava perguntando para ele: Senhor, mas por que o Senhor me escolheu? Porque eu sou tão, né? Tão miserável, tão pecadora. Ele só falou assim lá em Jeremias, agora eu não lembro mais, eu estava estudando Jeremias. E eu lá perguntando para ele o que ele tinha, né? Me escolhido lá no iniciozinho, quando eu conheci a igreja adventista. Ele falou assim: você não tem que perguntar nada, você tem só que obedecer. Então é assim, às vezes quando Deus quer transformar a sua vida, você não tem que ficar perguntando por quê. Só obedece, só vai. Então eu falei assim: Senhor, então aqui, eis-me aqui. Faça a tua vontade na minha vida. Então eu estou aqui e fazendo aquilo que eu nunca imaginei. E eu tenho certeza que isso é obra do Espírito Santo, porque sem ele a gente não é capaz. Tem muita gente que fala que a gente não é capaz. E todos nós somos capazes quando você se dispõe e se entrega para Deus. Não existe uma pessoa na face da terra quando se entrega para Jesus que não seja capaz. Todos nós somos capazes quando a gente se entrega verdadeiramente, quando a gente deixa os velhos hábitos, né? Os pecados, e se entrega a Jesus, e cada dia a gente, né, pedir para Ele, para que Ele transforme, porque todo dia a gente tem um pecado, né? Mas eu falo assim, que a igreja é um hospital, né? E a igreja, na verdade, a igreja é nós, né? Deus habita em nós. Aqui é só um tempo para a gente vir adorar Ele. E a gente vem aqui e a gente pede perdão aos pecados e a gente não pode chegar lá fora e cometer de novo, né? Mas a gente é pecador, infelizmente. E às vezes a gente acaba cometendo os mesmos pecados. A gente confessa eles aqui, se ajoelha diante de Deus
gente chega lá e a gente comete os mesmos pecados. Aí eu falo, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós é falho demais. Nós é muito pecador, nós precisamos demais da sua misericórdia, Pai. Se nós continuar com esses pecados, que não existe pecadinho, né? Pecado é pecado e ponto final, nós não vamos para o céu. Porque quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu entendo que nós precisamos obedecer. É através da obediência que nós vamos herdar o reino do céu. Se Deus te pede para você não mentir e você continua mentindo, você não vai herdar o reino dos céus. Porque isso é abominação para Ele. Se Deus te pede para você deixar de fofocar e você continua fofocando, você não vai para o céu. E são essas coisas que a gente vive no nosso dia a dia. É a fofoca, a mentira. E se nós não deixar essas coisas, nós não vamos morrer. Nós vamos estar longe dele. E eu faço muita misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós é falho. Às vezes a gente nem está pensando, às vezes, em falar mal, ou sei lá. Às vezes chega a pessoa aí e começa a falar, e você começa também a ficar naquele ciclo. Uma vez eu ouvi a doutora Rosana, ela é adventista, neurologia, que é neurocientista, né? Ela falou assim que uma amiga da mãe dela chegou na casa dela para fazer fofoca da outra amiga. Aí a mãe dela virou e falou assim, pode parar com isso. Se você tem que falar dela, você pode sair daqui para fora da minha casa. Porque eu não quero saber. Porque da mesma forma que você veio falar dela para mim, você vai falar de mim para ela. Então quando alguém vier falar mal do outro, né, a gente já corta para a raiz, igual a mãe da doutora Rosana fez. Senão, se você vai falar mal, então. Irmão, se não é só fofoquinha, às vezes pode ser verdade. Lá na palavra diz, mesmo que seja verdade, você falar mal do seu irmão é pecado. Se você não chegou nele e falou assim, olha, você está errado nisso, 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 e falar para o seu outro irmão, falando aquilo que o seu outro irmão fez, é pecado. Mesmo que seja verdade. Então, assim, para a gente estar fugindo desses pecados, a gente precisa estar conectado com a palavra, para saber aquilo que Deus quer, aquilo que Deus não quer. E é somente assim, e ter, né? E falar assim, Senhor, me afasta de mim as pessoas, às vezes, né? Porque às vezes as pessoas que nos induzem, né? Porque o inimigo, ele não quer que você vá para o céu. Não quer de maneira nenhuma. Então ele vai usar as pessoas, vai chegar em você, vai começar a fofocar, ou vai chegar em você para você mentir. As mesmas coisas são com outras coisas, né? O adultério, as lascívias, né, as pornografias. Às vezes você está ali tentando fugir disso tudo, mas quando você liga o seu telefone, aí vem aquele monte de coisa ali, né? E se você não sair daquilo, você vai cair de novo. Porque quando você começa a ver uma coisa, vai vir outras muito mais. Então você precisa, quando chegar alguma coisa no seu telefone que for de tipo de pornografia, ou adultério até mesmo aqui no telefone, porque quando você abre aqui, você começa a ver mulheres, né? As mulheres bonitas e tal, é pecado. E você está adulterando. E Deus fala assim, se o seu olho direito pecar, arranca ele, que é melhor você ir para o céu só com um olho do que você ir para o inferno, né? Então é melhor. Então assim, nessa vida até a gente morrer, a gente vai continuar pecando, mas a gente tem um Deus poderoso
continuar clamando Ele, para que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos sempre desviar desse pecado. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma busca constante, né? Mantendo o coração limpo, a vida em oração, os lábios em adoração, o corpo em comunhão e a boca anunciando a paz. Deus está pronto para derramar o Espírito Santo sobre aqueles que têm fome e sede. Deus está pronto. Agora só nós precisamos estar prontos para recebê-lo. Assim como os discípulos estavam prontos para receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós também precisamos nos preparar para ser cheios do Espírito Santo e pedir, porque Deus pede. Ele fala, né? Pedir e eu vou vos dar. Mas primeiro a gente precisa nos esvaziar de todo pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que assim nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E vamos contar só, eu já terminei aqui, mas eu vou contar o que aconteceu comigo essa semana. E eu falei, sim, Senhor, misericórdia de mim. Eu cheguei da igreja, né? E eu tenho o hábito de toda noite me ajoelhar para conversar com Deus. Eu me ajoelhei lá no meu quarto e ver um clarão assim lá fora, e me deu medo. Eu fiquei com medo daquele clarão lá fora. E já não aconteceu só uma vez, não. Outro dia eu voltei da porta de madrugada e você já está de dia? Eu falei, Senhor, está de noite. E eu vi que estava muito claro. Né? E esse dia eu me ajoelhei e falava meio assim, que clarão. E de repente me deu um medo. Eu pensei, será que Jesus está voltando? Aí eu falei assim, meu Deus, eu não estou pronta não. E a gente precisa estar pronto todo dia. Todo dia. E eu falei assim, mas que clarão é esse? Estava chovendo, estava escuro, né? Estava aquele clarão assim. Eu me ajoelhei de frente assim, para a porta, minha porta de vidro. E ela estava aberta. E estava aquele clarão assim. Eu falei assim, só pode Jesus para voltar. E eu fiquei com medo, irmãos. Aí eu parei para pensar, eu falei assim, mas eu posso estar com medo de jeito nenhum, né? Como que eu posso estar com medo se Jesus está voltando? Por que eu vou ter medo? Mas aí veio assim na minha mente, gente, se esse farol me deu esse terror, esse medo, imagina quando Jesus estiver voltando com grande poder e glória, se nós não estiver preparados para aquele grande dia, vão acontecer igualzinho que aconteceu, igualzinho que Jesus fala lá na palavra. A maioria vão se esconder debaixo da rocha, porque não vão suportar a glória de Deus. Isso veio na minha mente, eu falei assim, meu Deus, eu não estou preparado então, porque esse clarão que eu estou me fazendo entender, imagina quando Jesus voltar com poder e grande glória. Então, irmãos, nós precisamos nos preparar, nos afastar daquilo que não permite que nós nos guiemos do céu. Esse pecado maldito. E quando, eu falo assim, quando vier o inimigo para a gente afastar a gente, né, desse reino, a gente possa ter sabedoria, discernimento, entendimento, para falar assim, não, hoje eu decido não pecar. Hoje eu decido estar com Deus. Hoje eu decido estar no céu, né? É isso que a gente precisa. Todo dia é uma luta. Porque o leão anda ao redor, só bramando uma brechinha para tragar, né? Então nós precisamos todo dia você levantar e consagrar sua vida a Deus. Pedir para que a presença dele não saia, né, do nosso caminho, que ele esteja constante, que ele ande na frente, atrás, acima, do lado, para
somos crentes e gostamos de ser chamados de cristãos, né? Nós possamos obedecer para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos fechar os nossos olhos e nós fazemos uma prece. Bondoso e eterno Deus, que alegria, Senhor, é poder estar aqui reunido com os irmãos. E eu te peço, Senhor, que como no dia de Pentecostes, o Senhor derramou o teu Santo Espírito sobre cada um dos seus discípulos, Pai, que nesse momento, como língua de fogo, Senhor, que foi derramada sobre os seus discípulos, que o Senhor também possa derramar nesse momento sobre cada um de nós aqui. Que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo teu Santo Espírito. Que toda vez que nós pedimos, Senhor, Pai, o Senhor possa nos encher dele. Que o Senhor venha transformar a nossa vida, Pai, através do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê alegria, que o Senhor nos dê domínio próprio, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, entendimento, para que tu, quando a gente estudar a tua palavra, Senhor, a nossa vida ser transformada. Nos ajude, Senhor, nos ajude a sempre desvencilhar do pecado. Transforma o nosso caráter, Pai, nosso caráter que sempre tem tendência para o mal. Mas o Senhor é poderoso e nós somos teus filhos, Pai. Tem misericórdia de nós e derrama, Senhor, uma porção dobrada do teu Santo Espírito sobre nós, como assim foi derramado sobre os teus discípulos, Pai. Que o teu Santo Espírito que o Senhor esteja derramando sobre cada um de nós nesse momento. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para casa em segurança. Transformado, Senhor, nos transforma. Eu sei que a tua palavra é que transforma. Então, que as palavras que eu falei aqui, Senhor, possam ter transformado alguém, ter moldado alguém, porque o Senhor é quem molda. Não sou eu, mas é a tua palavra. É tudo que eu te peço, Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.